Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Nós queremos iniciar o nosso culto de estudo bíblico, a nossa série de estudos em Efésios que estamos tendo semana após semana. E nós queremos dar início agora. Eu quero fazer uma oração para assim, de fato, nós iniciarmos o nosso culto. Oremos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão, por nos perdoar. Muito obrigado por nos escolher, por nos amar, por nos resgatar, Senhor, por nos tirar, ó Deus, do lamaçal de pecado, ó Deus, por nos dar uma nova vida. Obrigado, Senhor, por nos mostrar os teus projetos, os teus planos para as nossas vidas, por nos fazer entender, ó Deus, o plano da tua salvação para aqueles que creem. E nós queremos te render graças, Senhor. Nós queremos nesse momento te pedir que abençoe a cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida da tua igreja, ó Deus. Abençoe os lares aqui representados, ó Deus. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoe os irmãos que têm, ó Deus, se dedicado em estudar e aprender a tua palavra. Que eles continuem aprendendo cada vez mais de ti, que eles continuem, ó Deus, aprendendo cada vez mais dos teus ensinos, que eles consigam, ó Deus, cada vez mais absorver a tua palavra e colocar em sua vida, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa ser com cada um dos teus filhos e que eles possam ser ricamente abençoados pela tua palavra. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, nesse momento, iniciarmos o nosso período de louvor e nós queremos louvar ao Senhor com algumas canções e quero que você possa adorar ao nome do Senhor através destes louvores. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus, nós queremos louvar ao nome do Senhor, dizendo que nós estamos aqui para adorá-lo, que nós estamos em tua presença. É por ela que nós nos reunimos todas as semanas para podermos cultuar ao nome desse Deus, adorar o nome desse Deus. E não há mais nada que nos impeça, porque aquilo que nos impedia já foi rasgado, já foi quebrado. Nós temos agora livre acesso ao nosso Pai, graças a Cristo Jesus, que é por causa dele que nós conseguimos ir direto ao nosso Deus, e cultuarmos diretamente a Ele, falarmos diretamente com o nosso Pai, porque aquilo que tinha sido quebrado por causa do pecado, ele foi restaurado por causa de Cristo. E o véu que nos separava, o véu que separava os santos dos santos, ele se rasgou de cima a baixo. E agora nós podemos adorar ao nome do Senhor. Então cante conosco neste momento, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, ó Senhor, e fazer teu nome grande.
estamos nós aqui só pra te adorar, ó Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu quero convidar você a, nesse momento, você irá adorá-lo ao nome do Senhor. Se desligar um pouco do que tem acontecido, do que você tem vivenciado nesses últimos dias, podemos assim dizer, e se ligar com Cristo, sabe? Aproveitar esta oportunidade que você tem ainda de adorar o nome do Senhor, de cultuar o nome do Senhor e de literalmente estar aos pés da cruz de Cristo, clamando a Ele, suplicando a Ele, confiando nele, aguardando por Ele, confiando pela promessa que Ele nos fez, de que um dia voltará para nos buscar. E é nessa promessa que nós estamos firmes, que nós estamos aguardando a volta do nosso Salvador. Cantem conosco. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças pra continuar, pagando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. E meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O autor aos Hebreus, queridos, ele, no seu capítulo 13, ele vai nos dar um direcionamento. Ele vai nos dizer que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus.
E essa deve ser a nossa postura, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o mundo em que nós estamos vivendo, não olhar para o que nós temos passado, o que nós temos vivenciado, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o que temos ou o que deixamos de ter, o que está nos faltando ou o que tem em fartura. O nosso olhar ele tem que estar fixo em Cristo Jesus. E é isso que essa canção vai nos dizer, que nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Naquele que morreu por nós na cruz do Calvário, naquele que pagou os nossos pecados, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados estavam sobre ele. E então nós enfrentaremos tudo e todos. Nós manteremos a nossa fé de pé, mesmo que nós venhamos chorar, prantear por estar doendo. Isso será para regar a nossa fé, para continuarmos caminhando e acreditando no poder de Cristo. Porque a promessa dele é de que ele voltará para buscar a sua igreja. E se você é a igreja de Cristo, aonde você está neste exato momento, você será levado pelo Senhor quando ele vier te buscar. Acredite nisso, confie nisso, espere por isso. Esteja com esta confiança viva em seu coração, que o seu coração viva exatamente para isso, para aguardar a vinda do teu Salvador. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma grandiosa, e que Ele possa renovar a sua fé, renovar a sua força, e que você possa seguir firme, caminhando a caminhada que lhe é proposta, a caminhada que Deus tem lhe dado para que você caminhe ela, que você siga em frente, que você não pare, que você não olhe para trás, mas que o seu olhar esteja fixo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos continuar adorando ao nome do Senhor. E esse momento é o momento em que você vai falar sobre a sua adoração. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa deve ser a nossa adoração. Adorar ao Senhor não como meros fantoches, não porque somos levados aos cultos obrigatoriamente, não porque alguém disse que é legal, não porque eu acho massa, eu acho gostoso, mas a nossa adoração ela tem que ser com o nosso espírito e ela tem que ser verdadeira. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade, a sua palavra é a verdade absoluta para as nossas vidas. Então a nossa adoração não pode ser de mera aparência, mas ela precisa ser verdadeira em nosso íntimo. Adore ao Senhor não só com as palavras que saem da sua boca, mas adore ao Senhor internamente, no seu coração, no seu íntimo, no íntimo do seu ser. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus habita em você. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, louve a Ele, porque é por causa dEle que nós estamos adorando ao nome do nosso Senhor Jesus. Louvemos ao nome do Senhor e adoremos a Ele nesse momento, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nós
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, que seja de fato o seu prazer adorar ao nome do Senhor, que seja de fato o seu prazer estar na presença do Senhor, que seja de fato o seu prazer louvar e bendizer ao nome do Deus que criou as nossas vidas e que tem nos sustentado dia após dia, cuidado de nós nos mínimos detalhes, que seja de fato o seu prazer. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Que Deus possa nos abençoar e que você possa se alegrar em estar na presença do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Como é bom louvar ao nome do Senhor, como é gratificante adorar ao nome do nosso Deus. Vamos seguir e agora vamos passar para o nosso estudo bíblico, para a nossa série de estudos em Efésios. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios no capítulo 5. Nós daremos continuidade a partir do verso 18 até o verso 21. Semana passada nós paramos no verso 17 e esta semana, com a graça do Senhor Jesus, estamos tendo a oportunidade de continuarmos a partir do verso 18 e queremos ir até o verso 21. E o texto sagrado diz assim: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito,
falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar pela palavra do Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. E nós queremos pedir que no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos direcione neste momento. Que tenhamos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, que possamos entender as verdades das Tuas Sagradas Escrituras, que possamos aplicar às nossas vidas, que possamos viver tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor. Muito obrigado pelas Sagradas Escrituras que o Senhor nos deixou como manual de fé, regra, prática e conduta. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos feito. E te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e a derramar, ó Deus, da Tua glória sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, viver tudo que a Tua palavra nos ensina para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Efésios, em sua beleza de escrição feita pelo apóstolo Paulo, ela nos fala acerca da nossa vida vivida. A partir do capítulo 4, ela fala dessa vida prática. E ela vem seguindo uma série de ensinamentos que o apóstolo Paulo tem nos ensinado. Uma série de conselhos que ele tem nos dado. E uma série de comparações que ele tem feito com a vida cristã em antes e depois de Cristo, como nós vivíamos como pagãos ou como nós devemos viver como cristãos, entende? Então Paulo ele vem falando sobre exatamente isso, e aí ele vem desde o capítulo 4 ali do verso 15, verso 17, ele vem dizendo, olha, dispa-se do velho homem, você agora é uma nova criatura, você não vive mais como vivia antigamente, você agora tem que viver como filho de Deus. Então, deixe as práticas erradas, deixe as práticas mundanas, passe a viver segundo a vontade de Deus, segundo os conselhos de Deus, segundo os conceitos de Deus. E nós estamos nessa série de vivência para agradarmos ao nosso Senhor. E aí ele vem dizendo, olha, para de fazer isso, passa a fazer isso, porque assim é melhor para você. Não roube. Se você roubava, não roube mais. Pelo contrário, agora trabalhe com as suas mãos. Se você mentia, não minta mais. Pelo contrário, agora só fale a verdade. Então Paulo vem sendo iluminado pelo Senhor, né, sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus a nos ensinar que nós devemos viver uma vida digna do Senhor, digna de um filho de Deus, de um filho da luz, para glorificar ao nome do Senhor. E aí nós vimos na semana passada que ele fez essa comparação sobre o sábio. E aí ele vai dizer que o sábio ele redime o tempo, que o sábio ele aproveita as oportunidades, o sábio ele discerne a vontade de Deus, ele entende que esse mundo é passageiro, que as oportunidades vêm e passam. Então ele falou sobre viver com sabedoria nesse mundo mau, nesse mundo caótico. E aqui, a partir do verso 18, ele vai falar sobre viver nessa plenitude do Espírito Santo, de buscarmos sermos cheios do Espírito Santo e vivermos uma vida plena com o Espírito Santo. Entende, irmãos? O apóstolo Paulo ele inicia aqui nessa parte da carta um contraste entre o vinho e o Espírito. Ele continua fazendo essa comparação do negativo e o positivo, do que era para como deve ser. Então ele continua nessa mesma pegada, nesse mesmo ensinamento. E ele nos ensina como nós devemos andar, ou seja, como nós devemos viver nesta terra e como nós devemos viver como pessoas, que nós não devemos nos embriagar pelo vinho, mas pelo contrário, nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, ou sermos embriagados pelo Espírito de Deus, entende? E ele vai fazer esse contraste, essa comparação, e nós vamos tentar entender isso bem direitinho, como é que Paulo vai falar sobre essa questão do vinho e esta questão de ser cheio do Espírito Santo.
Então nós vamos caminhar por estes versículos e vamos tentar compreender. E aí o verso 18 ele diz isso, né? Do 18 ao 21, o versículo-chave é o 18. O 19, o 20 e o 21 mais parece um desdobramento do verso 18. Mas o versículo 18 é o versículo-chave que vai direcionar o centro para os outros versículos, para os demais versículos. Então, os demais é decorrente do 18. Então, a chave está no 18, onde ele vai dizer: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito. Esse é um versículo bastante conhecido e muito usado para a certa discussão sobre bebida. Beber vinho é pecado ou não é? Eu posso ou não posso beber vinho? E aí sempre é usado esse versículo como chave, né? É sempre usado esse versículo para responder então estas perguntas. E aí ele começa, né, com autoridade, com veemência, dizendo: olha, não se embriague com vinho. Paulo, ele inicia aqui esse versículo com uma ordem. Ele não está pedindo um favor, ele não está perguntando, ele está dando uma sentença, ele está afirmando: olha, não se embriague com o vinho. Não se embriague com o vinho. Os pagões, aquelas pessoas que vivem sem Deus, que não têm Deus no coração, que não seguem os princípios cristãos, eles encontravam as suas felicidades enchendo-se de vinho, se embriagando. Então eles se enchiam de vinho e dos prazeres mundanos, dos prazeres carnais. Esse era o estilo de vida que eles viviam, que os pagãos viviam. E essa era a forma que eles tinham para se alegrarem. Tá? Então isso é um estilo de vida pagã, de quem não teme a Deus, de quem não serve a Deus. E aqui nós vamos ver Paulo dizendo que nós não devemos mais viver desta maneira. Viver se embriagando com o vinho. O deus do vinho era Baco, na cultura antiga, né? na cultura dos Efésios. E havia em Éfeso um culto a ele. Existia um deus chamado Baco, e aí a esse deus era feito cultos. E então os seus adoradores, eles se embriagavam, e os seus atos eram de grande dissolução, era de grande vergonha, de várias contendas. Eles se alegravam dessa forma. E aí a gente sabe, queridos, por experiência própria, ou por experiência vivida, que a embriaguez, ela não é boa. Nós sabemos que casamentos se acabam por causa de bebidas, que famílias se acabam por causa de bebidas, que relacionamentos se acabam por causa de bebidas, por causa da embriaguez. E se embriagar não é certo, não é correto, é pecado. E é isso que Paulo nos diz aqui. E aqui nós temos uma proibição pelo apóstolo Paulo nesse texto. Ele literalmente está proibindo se embriagar. Se você se embriaga, você faz isso hoje, a partir de hoje, consciente de que você está pecando, de que você está errando. Você não pode se embriagar. As Escrituras, ela adverte várias vezes sobre o álcool. Um exemplo está lá em Provérbios 23, 31. Você dá uma lida aí na sua Bíblia, Provérbios 23, 31, que vai falar também acerca de não se embriagar com vinho. Esse texto que nós falamos, que nós estamos trabalhando, ele é muito usado para isso, para tentar, então, achar base para defender a questão de beber o vinho. Mas aqui o versículo não está trabalhando sobre beber o vinho, e sim sobre se embriagar. E nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos nos policiar quanto a isso, porque se embriagar é pecado. Entende, irmãos? E aí, por causa da embriaguez, há muitos que estão destruídos. Pessoas que precisam ir a casas de reabilitação, precisam se tratar, precisam ter um novo estilo de vida, podemos assim dizer, por causa do álcool. Porque tem as suas vidas detidas com álcool, que não conseguem
fazer outra coisa, porque não evitou no começo. E aí depois isso se tornou um vício, tornou-se um hábito da sua vida, no seu dia a dia, e ele não consegue mais parar. Ele não consegue mais cessar. E então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não vos embriagueis com o vinho. Certo? Então, como eu disse, ele vem numa sequência do que nós devemos ou não fazer. E aqui no verso 18 ele inicia dizendo isso, não vos embriagueis com o vinho. E aí vamos para a parte B do versículo, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em algumas outras versões vai dizer, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. E essa versão do encham-se parece que é uma ação que é feita por nós, que somos nós mesmos que nos enchemos. O que não é correto imaginarmos desta forma. Nós nos deixamos ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos enche. É o Espírito Santo de Deus que vem até nós e que enche a nossa vida. O que nós precisamos é permitir que Ele nos encha. É permitir, é dar espaço para Ele. E esse espaço, aqui que o apóstolo Paulo está falando, é um espaço pleno, em que não haja mais espaço para nós mesmos, para as nossas vontades, para a nossa carne, para o pecado, que não haja mais esse espaço, que o Espírito Santo nos preencha de forma plena, que nós não tenhamos mais espaço para fazer nenhuma outra coisa que não seja a vontade de Deus, que não seja adorar a Deus, que não seja fazer aquilo que o Senhor quer e se agrada. Mas para nós nos enchermos do Espírito Santo, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo, né? E quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa, né, da Trindade. Ele é Deus, tá? Nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus, ele se encontra na terceira pessoa da Trindade e não por uma escala de hierarquia, primeiro, segundo e terceiro, mas sim terceiro por ser três. Mas ele e Deus e Jesus são um só, têm a mesma importância, e os três são Deus, não deuses, é um só Deus. Eu sei que a Trindade é um pouco difícil de ser compreendida, mas as coisas de Deus é assim, muitas vezes nós não conseguimos explicar Deus, nós não conseguimos entender Deus, nós só conseguimos aceitar o plano de Deus e a vontade de Deus. E aí os três são um. É como se nós olhássemos para uma vela acesa, que existe aquela parte branca da vela, o pavio e a chama. Então, se você olhar, você está vendo uma vela só, mas ali tem três elementos, né? E aí na Trindade nós vemos três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que juntos são um só. Mas nós vemos os três de formas distintas. Entende, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E para nós, ele é Deus, tá? Então, ele é o nosso selo, a nossa garantia, a garantia da nossa salvação. O próprio apóstolo Paulo disse isso, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Na carta de Efésios mesmo, se eu não me engano, no capítulo 1, ele diz isso, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus é o nosso selo, é a nossa garantia de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Então esse é o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia, ele é o nosso conselheiro, ele é aquele que aguça os nossos sentidos, ele é aquele que brada dentro de nós, que fala em nosso sentido o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, tá? E aí, depois de sabermos o que é o Espírito Santo, nós precisamos saber o que não é o Espírito Santo de Deus, tá? Porque existem pessoas que têm concepções erradas acerca do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força ativa de Deus, certo? Um poder que Deus dá. O Espírito Santo não é um gás, certo? E o Espírito Santo não é um líquido, o que muitos acreditam ser. Quando nós falamos sobre esse texto, mas deixem-se encher pelo Espírito, esse texto ele pode nos dar uma margem para nós entendermos que o Espírito Santo é uma espécie de líquido e que nós somos uma espécie de recipiente, né? E aí nós vamos nos deixar encher por esse Espírito. Mas ele não é um líquido. E aí quando o apóstolo Paulo diz, olha, deixem-se encher pelo Espírito, ele está dizendo, olha, permita o Espírito Santo atuar na sua vida por completo.
que Ele tome conta da sua mente, que Ele tome conta do seu coração, que Ele tome conta da sua boca, da sua fala, da sua maneira de pensar, da sua maneira de falar, da sua maneira de agir. Entende? E é sobre isso que Paulo está dizendo, olha, encha-se do Espírito Santo, ao ponto de que você não tenha mais espaço para fazer aquilo que você quer, mas que o Espírito Santo tenha liberdade para reinar por completo na sua vida. Então, por isso que ele diz, encha-se. Não que o Espírito Santo seja um líquido, e nem que nós somos uma vasilha. Existe até alguns pregadores falando sobre esse texto e exemplificando sobre esse texto. Ele usa de fato uma jarra ou um copo e ele enche aquele recipiente. Ele traz essa conotação, esse entendimento, mas não é isso. O Espírito Santo não é um líquido e nós não somos esse recipiente. Eu queria que isso ficasse bem claro para os irmãos, tá? O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, que habita dentro do nosso ser, no nosso coração. E quando nós nos permitimos se encher dele, é que nós não temos mais espaço para fazer as nossas vontades, a vontade da nossa carne, a vontade que nos leva a pecar contra Deus. Mas nós nos deixamos ser tão plenos do Espírito Santo de Deus que todas as nossas ações glorificam a Deus. Aleluia. E assim então, como o apóstolo Paulo ele nos deu uma ordem de que nós não deveríamos nos embriagar, aqui nessa parte B do versículo ele também dá uma ordem de que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Não se encher do Espírito Santo de Deus, irmãos, é tão pecado quanto se embriagar com o vinho. Mas nós não nos preocupamos, muitas das vezes nós só queremos disciplinar ou só disciplinamos aqueles que se embriagam com o vinho. Mas nós não disciplinamos aqueles que não se enchem do Espírito Santo de Deus. Ou muitas vezes as pessoas têm uma concepção errada do que é se encher do Espírito Santo de Deus. E acham que por pular, por falar línguas estranhas, por dar pinote e tal, e isso é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus. E na minha concepção isso não é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes essas pessoas estão fazendo isso, mas dentro de casas elas são pessoas totalmente diferentes. Mas ela fora das pessoas, sendo do que as pessoas estão vendo, ela é outra pessoa totalmente diferente. É uma pessoa que bate na mulher, que espanca os filhos, que não ama o próximo, que não ajuda. Então isso não é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Entende? Eu não sou contra o dom de línguas, pelo contrário, é um dom de Deus que nós devemos buscar com fervor, com fé. Nós temos que pedir a Deus, assim como os outros dons. É um dom importantíssimo. E aí nós precisamos buscar de fato o dom de línguas, o dom de falar em línguas estranhas. Entende, irmãos? Mas ele não é mais importante nem menos importante do que os demais dons. E aí não é só ele que é um dom do Espírito. Existem outros dons que são dons do Espírito. E nós já trabalhamos sobre dons do Espírito aqui nessa carta, assim também como nós já trabalhamos sobre frutos do Espírito lá em Gálatas. Então, é uma ordem, é um decreto do apóstolo Paulo. Olha, não se embriague, mas se encha do Espírito. E então, queridos, nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. O não se encher é pecado. O não buscar o Espírito Santo de Deus é pecado. Uma pessoa, ela intoxicada com o vinho, ela age de maneira fora do natural, do que é mal. Entende? As suas ações são más por causa de estar, podemos assim dizer no popular, bêbado, por estar embriagada. Entende, irmãos? Uma pessoa que está intoxicada com o vinho, com a bebida alcoólica, ela não responde por si, por suas ações. Compreende? E então, da mesma forma, uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela age fora do natural. Então, você ser cheio do Espírito Santo é como se o que Paulo está fazendo aqui, esse contraste, olha, não se embriague. Entende? A embriaguez não tira o seu sentido, não tira a sua vontade, não tira você de si,
Pronto, então você tem que fazer isso com o Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Por estar cheio do Espírito Santo de Deus é que você vai fazer ações que são contrárias à sua própria vontade, compreende? Você vão fazer ações que você mesmo vão ficar surpreso por terem feito aquilo, porque vocês estavam tão cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês estavam transbordando do Espírito Santo de Deus que vocês agiram de maneira que vocês mesmos ficaram surpresos com isso. De maneira que vocês mesmos ficaram perplexos com isso, porque você estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ô irmão, e como é gostoso você estar cheio do Espírito Santo de Deus. E é uma coisa que não é uma única vez. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Não, irmãos, é uma coisa que é constante, que é diária. Permita-se dia após dia. Assim como dia após dia nós precisamos nos despir do velho homem, nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos nos despir do pecado. Da mesma forma, todos os dias, dia após dia, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Nos encher do Espírito Santo de Deus. Chega a determinada situação durante o dia, você, antes de agir, você diz: meu Deus, vem cá, Espírito Santo de Deus, me ajuda aqui. Vai me dando graça, vai me dando sabedoria, vai me dando discernimento, vai me dando direcionamento, para que eu possa agir pelo Teu Espírito Santo de Deus. Para que eu possa agir, ó Deus, conforme a Tua vontade, de uma forma que eu glorifique ao Teu nome, de uma forma que eu exalte ao Teu nome. E aí é nisso que nós precisamos buscar. É nisso que nós precisamos colocar a nossa vivência. Ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ao ponto de que Ele possa nos controlar por completo. Sabe? Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela é carregada pela embriaguez. Às vezes ela nem lembra como ela chegou em determinado lugar, como ela conseguiu chegar em casa, ela não recorda o que fez. Entende? Então, o que o apóstolo Paulo contrasta é: se encha do Espírito Santo de Deus ao ponto de você não conseguir controlar as suas ações no que se diz respeito ao Espírito Santo de Deus, não a um ser incontrolável, mas aquela coisa gostosa, aquele sentimento anestésico que você não sente, não percebe, mas sabe que é bom, que é prazeroso. É isso que o apóstolo Paulo vai nos fazer entender. Olha, viva nessa terra cheios do Espírito Santo de Deus. Busque estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não se canse de estar cheio do Espírito Santo de Deus. A sua busca por se encher do Espírito deve ser uma busca constante. Não é algo momentâneo. Não é algo que você vai fazer uma vez. Não é algo que você vai fazer só nos cultos na igreja. Não. É algo que você deve fazer em sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, em todo lugar. É você andar com a autoridade do Espírito Santo, é você andar sendo guiado pelo Espírito Santo, e todas as suas ações glorificam a Deus. Aleluia. Verso 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aqui nós vamos ver o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela vai viver cantando, salmodiando, ela vai viver louvando a Deus, ela vai viver adorando ao Senhor. Ela vai entender que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando de tudo, que Deus está fazendo conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E o que ela vai fazer é louvar a esse Deus, é exaltar a este Deus, é glorificar a este Deus. Entende, irmãos? Então aqui nós vamos ver características e atitudes de quem vive cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo diz: olha, encha-se do Espírito Santo de Deus. Você está cheio? Agora vivam entre si, se comunicando com salmos, com hinos, com cânticos, louvando do seu coração. Se o encher-se do vinho conduz o homem ao deboche e à degeneração, o encher-se do Espírito de Deus conduz o crente ao louvor e à adoração a Deus. Entende, irmãos, como é diferente? Em vez de estar embriagado com o vinho, você está cheio do Espírito Santo de Deus, de uma forma constante, de uma forma plena. Os benefícios do enchimento do Espírito Santo de Deus e as ações são características de pessoas que vivem uma vida transformada, que vivem uma vida alegre, que vivem uma vida de louvor a Deus, que entende
que o louvor não é só enquanto nós estamos cantando e louvando com instrumentos, mas que o louvor ele se estende a todas as minhas ações. Eu vou trabalhar louvando a Deus. Eu vou ceiar, eu vou comer louvando a Deus. Eu vou educar os meus filhos louvando a Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É você olhar e dizer, rapaz, fulano é uma pessoa de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Porque as suas ações são ações de quem teme a Deus, de quem serve a Deus. Os seus exemplos de vida são exemplos de quem busca fazer a vontade de Deus. E aí é isso que Paulo vai dizer, olha, falando entre si, se comuniquem entre si. Isso aqui nos mostra a comunhão. Quem vive cheio do Espírito Santo de Deus vive em comunhão, vive em fraternidade, ele fala em amor, ele se preocupa, ele cuida uns dos outros. Essa é uma ação de que mostra de quem vive cheio do Espírito Santo de Deus. Esse texto ele nos fala de uma comunhão cristã, certo? Que nós precisamos viver em comunhão, que nós precisamos respeitar uns aos outros, respeitar as indiferenças e viver uma vida de santidade que glorifique e exalte o nome do Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus é um crente que não vive murmurando, é um crente que não vive reclamando da vida, que não vive reclamando da sorte, que diz que tudo de ruim acontece com ele, que só acontece na vida dele. Não é bem assim, irmãos. Um crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vive criando intrigas, ele não vive com várias discussões, ele não vive causando problema no meio da igreja, no meio dos irmãos, no meio da família. Sabe aquela pessoa que todo mundo prefere estar longe a estar perto? Isso é pessoas que não são cheias do Espírito Santo de Deus. Porque pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, eles exalam o cheiro de Cristo. Eles exalam o amor de Cristo. E as pessoas gostam de estar com Ele. As pessoas gostam de conversar com Ele. As pessoas gostam de se aconselhar com Ele, de se aproximar deles, porque eles passam características de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas pessoas que não são cheias, são pessoas que vivem cheias de amarguras, são pessoas que vivem com inveja, com ressentimento, com ódio, com mágoa, com rancor. Isso são pessoas que não dão espaço para serem cheios do Espírito Santo de Deus e deixam as suas emoções e deixam as suas vontades, os seus sentidos falarem muito mais altos do que a vontade de Deus, do que aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Na verdade, a sua comunicação deve ser só de alegria, deve ser só de felicidade no Senhor. Pode estar o mundo caindo, pode estar as coisas destruídas, sabe? Você pode estar passando pela maior luta, mas você segue aqui, ó, feliz, cantando e louvando o nome do Senhor e crendo em Deus, acreditando que Ele está no controle de tudo e que todas estas coisas vão passar. Não são as circunstâncias que me dizem, não são as circunstâncias que falam acerca do meu relacionamento com Deus. Eu vou viver a minha vida com Deus, independente do que está me acontecendo. E aí ele diz, olha, siga a sua vida cantando, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Salmos aqui, essa palavra costuma indicar hinos com acompanhamentos instrumentais, né, com os instrumentos. E aí falam sobre salmos. Existe, assim como tem o cantor cristão, assim como tem harpa cristã, tem um cantor, um hináriozinho que chama-se de salmos e hinos. Porque eles estão falando de fato de louvar. O próprio salmos que nós temos na Bíblia, eles são várias canções, são vários poemas recitados ao Senhor. Hinos aqui que eram cantados de louvor a Deus, mas entoados espontaneamente, entoados e cantados com verdade. Isso é louvar ao Senhor com hinos. Cânticos espirituais. O crente cheio do Espírito de Deus, ele adora a Deus com entusiasmo no profundo da sua alma. São cânticos produzidos do interior, do seu espírito. O crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não louva apenas com os lábios, ele não louva apenas com a boca, mas ele louva de dentro do seu ser.
ele louva do seu coração. Isso são características de pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, cantando e louvando ao Senhor de coração, ou cantando e louvando de coração ao Senhor. Algumas pessoas, elas não têm a capacidade de cantar audivelmente, né? Elas têm dificuldades, elas não conseguem. Não é pelo fato de não saberem cantar, mas é pelo fato de terem dificuldades físicas para isso. Mas mesmo assim, elas estão cheias do Espírito Santo e estão adorando e cantando ao Senhor dos seus corações. É dos seus corações que elas adoram e que elas louvam ao Senhor. Não é um louvor cantado só por cantar. Não é um louvor que é cantado porque os outros estão cantando, porque é bonito. Não, mas é um louvor que vem de dentro do seu coração. É um louvor que você expressa a sua adoração e a sua gratidão a Deus através desses cânticos. E aí eu aproveito essa oportunidade para falar acerca dos louvores. Tenha cuidado, irmãos, nos louvores que você escuta. Sabe, existem louvores que incita o ódio, incita a mágoa, o rancor, e se dizem cristãos, sabe? Tenha cuidado com louvores que lhe coloca como no centro, de que você é especial, de que você deve ser adorado. Você tem que ter cuidado com estes louvores que não são para a glória de Deus, que não são para adorar a Deus, louvores que não têm base bíblica. Nós precisamos ter esse controle, nós precisamos ter esse cuidado. Às vezes existem louvores que são bem badalados aí, bem estourados, cantados em todos os lugares, mas são louvores que não têm base bíblica. São louvores que não exaltam a Deus. São louvores que querem lhe levar ao triunfalismo, em que você vai sempre vencer, em que você vai sempre ganhar, em que você vai sempre sair como vencedor, como o maioral, como o bambambam. E às vezes não é bem assim. Às vezes você se depara com uma situação em que você sofre uma perca, um dano, um mal. E aí você vai acabar culpando a Deus porque você achou que você ia sempre vencer na sua perspectiva. Nós somos sim mais que vencedores em Cristo Jesus, mas na perspectiva do plano da salvação que Deus tem para nós. Não em cima daquilo que eu acho que é bom para mim, aquilo que vai acontecer para mim. Entende? Mas numa ótica de Deus e não numa ótica minha. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós louvamos, com o que nós cantamos. Assim como nós temos que ter cuidado com a pregação da palavra, em ouvir pregações bíblicas, em pregar as Sagradas Escrituras, em pregar textos bíblicos, nós temos que ter cuidado com as canções que nós ouvimos. Tá bom? Verso 20. Seguindo o exemplo de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, o verso 20 vai dizer: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem a sua vida de gratidão a Deus, ele vive grato a Deus por tudo. Ele é grato porque ele já sabe o que foi pago por ele, ele é grato porque ele sabe o preço que Deus precisou pagar na pessoa de Cristo Jesus, o preço que Cristo precisou pagar por nós. Então ele sabe que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele é um miserável, que ele é um pecador, que ele é falho, que ele é um enganador. E ele sabe que ele estava no lamaçal, estava entregue ao diabo, estava entregue ao mundo, entregue ao pecado, e o Senhor foi lá e o resgatou e o tirou. Então ele já vive uma vida de gratidão, dizer: meu Deus, eu não mereço isso. Meu Deus, eu não sou digno disso. E mesmo assim o Senhor me amou, e mesmo assim o Senhor me resgatou, e mesmo assim o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida. Então por isso eu vivo uma vida de eterna gratidão a Deus. E aqui a expressão que se diz que nós devemos ser gratos por tudo. Por tudo deve ser a nossa gratidão. A expressão por tudo inclui a bonança e a tempestade. Por tudo inclui a saúde e a doença, a alegria e a tristeza. Meu Deus, que maravilha, está tudo a mil maravilha, está tudo bom. Graças a Deus. Meu Deus, eu estou passando por uma prova, por uma luta. Graças a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa deve ser a nossa visão
que está lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para a vontade de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós aprendemos a dar graças a Deus por tudo. Graças a Deus eu tenho um banquete, sabe? Eu tenho uma diversidade de coisas para escolher, para comer. Não, mas graças a Deus que só tenho pão, que só tenho cuscuz. Mas graças a Deus que eu tenho o que comer. Porque se você tirar o olho, a ótica de você e olhar para fora, para outros, você vai ver que tem pessoas em situação muito piores do que a sua. E elas vivem uma vida de gratidão a Deus. Não seja ingrato. Reconheça, pare de reclamar, pare de murmurar. Pessoas que não se contentam com nada, sabe, que não se agrada de nada. Você faz algo para ela, mas em vez de ela ser grata por esse algo, ela sempre vai dizer, não, mas poderia ter feito assim. Não, mas por que não fez assim? Não, mas faltou isso. Isso são pessoas que vivem uma vida de ingratidão, irmãos, que não conseguem ser gratos pelo que tem, pelo que Deus dá, pelas coisas que o Senhor ministra ao seu coração. Podia ter sido assim? Podia, mas se não foi, tá bom, tudo bem, graças a Deus, muito obrigado. Obrigado, meu irmão, obrigado, meu Deus, por isso, obrigado. Seja grato a Deus por tudo. Verso 21, e assim nós encerramos por hoje. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição aqui, ela tem um sentido mútuo e quebra todo o individualismo dentro do corpo de Cristo, né, dentro da igreja. Essa sujeição, ela precisa existir de uma forma mútua com todos, com os irmãos, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Todos os membros desta igreja, todos os membros da igreja de Cristo, nós devemos viver em comunhão, em mutualidade, em parceria, sabe, irmãos? Nós devemos nos sujeitar sempre achando o outro melhor do que nós, não se achando que você é conhecedor demais, não se achando que você é o detentor da sabedoria, de que você sabe de tudo, que você já tem um nível de conhecimento eloquente demais. Pelo contrário, meu irmão, se sujeitem uns aos outros. Sabe, o próprio Cristo, ele sendo rei, ele lavou os pés dos discípulos, ele veio para servir, ele diz, eu estou aqui para servir vocês, sirva os demais, se sujeitem uns aos outros. Todos os membros do corpo trabalham em uma unidade e sujeição, dizendo, olha, eu trabalho por você, porque eu sei que juntos nós vamos vencer, mas eu estou sujeito a você, o que você quiser, diga, eu estou aqui para lhe ajudar, eu estou aqui para lhe servir, sirva em amor. Sabe, queridos, se sujeitem uns aos outros. Esta é uma declaração sobre o que nós devemos fazer em nossos relacionamentos. Nós devemos nos relacionar com as pessoas assim, sempre se colocando em um patamar de que você não merecia e Deus fez tudo por você. Por isso, eu vivo essa vida de gratidão. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela não pode ser uma pessoa altiva, ela não pode ser uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, sabe? Uma pessoa que pisa no chão porque é o jeito, porque se pudesse ela andava voando, flutuando, sabe? Não sei se você já conheceu pessoas assim, mas você olha e vê que essa pessoa, ela não consegue ter Deus em suas ações, em suas atitudes, e aí é isso que nós temos que ter cuidado, nós não podemos ser assim. Pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas soberanas demais, sabe? Que se acham deuses, que se acham o centro das atenções, pessoas egocêntricas, que só olham para si, para o seu bel prazer, para o seu bem-estar. Nós não podemos ser desta forma, queridos. Nós não podemos ser individualistas. Nós precisamos pensar em um bem comum. Nós precisamos trabalhar em unidade e em sujeição. O próprio apóstolo Paulo trabalhou sobre essa unidade aqui na carta aos Efésios. Nós já falamos sobre viver uma vida em unidade. Os que são cheios do Espírito Santo de Deus, ele tem características e ações de Cristo em sua vida. Eles são mansos e humildes em seus corações, em suas ações. Em Cristo, nós devemos ser submissos uns aos outros. Sabe por que nós devemos ser submissos, queridos? Porque isso tem que ser em temor a Cristo. Por temer a Cristo que eu devo me sujeitar ao meu irmão.
Não é porque o meu irmão é melhor do que eu. Não é porque o meu irmão é mais sabido do que eu. Tem mais eloquência do que eu. Tem mais conhecimento teológico do que eu. Tem mais conhecimento da vida do que eu. Não é por isso. Eu tenho que me sujeitar a ele por temor a Cristo. Porque eu temo a Cristo. Porque eu respeito a Cristo. Porque eu obedeço a Cristo. Eu tenho que me sujeitar a ele. O apóstolo Paulo ele vai desdobrar essa sujeição nos versículos posteriores e até no capítulo 6, aonde ele vai falar da sujeição entre marido e mulher, aonde ele vai falar entre a sujeição entre pais e filhos, onde ele vai falar em sujeição entre patrões e funcionários. Entende? Então nós precisamos nos sujeitar uns aos outros em todos os nossos relacionamentos, em todas as pessoas, com todas as pessoas que nós nos relacionarmos. Os resultados da plenitude do Espírito Santo, os resultados de sermos plenamente cheios pelo Espírito Santo, são pessoas que louvam a Deus. São pessoas que têm suas vidas gratas a Deus, têm ações de graças ao Senhor, e são pessoas que são submissas. Isso são características de pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Que você louve a Deus com todo o seu ser, com toda a sua vida. Que você seja grato a Deus por tudo em sua vida, por tudo que você tem vivenciado, por tudo que você passou e pelo que você ainda vai passar. E se submeta uns aos outros em temor a Cristo. A minha submissão a Ele não é por Ele, mas sim por Cristo. Entende? Eu sou submisso a Ele por causa de Cristo. Eu preciso me sujeitar a Ele por causa de Cristo. Assim como lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos ser submissos às autoridades que foram constituídas por Deus, né? Então, nós somos submissos a essas autoridades que foram constituídas por Deus em temor a Deus, porque foi Deus quem constituiu, foi Deus quem criou, foi Deus quem estabeleceu. Então, se foi Deus, porque é de Deus, porque vem de Deus, eu vou me sujeitar, eu vou aceitar, eu vou acatar. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a vivermos essa vida plena do Espírito Santo de Deus. Que possamos todos os dias e um dia após o outro buscarmos cada vez mais sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Eu quero orar encerrando esse nosso período de adoração e ministrando a bênção apostólica sobre a sua vida. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós te dizemos muito obrigado, Deus, por não sermos merecedores e o Senhor nos amar de uma forma que nos faltam palavras para expressarmos, ó Deus, a nossa gratidão a Ti. Obrigado por mais essa semana, obrigado por mais essa oportunidade de estudar a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por cada um dos Teus filhos, ó Deus, que tem se dedicado e se empenhado, ó Deus, em estudar e em aprender. Que o Senhor possa iluminar as vossas mentes, que o Senhor possa trazer o entendimento a eles. Que o Senhor possa trazer clareza aos seus corações, para que eles possam compreender toda a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa casa, o nosso lar. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor nos permita ter dias abençoados em Tua presença. Que o Senhor nos permita vivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que vivamos de uma forma plena com o Teu Espírito em nossas vidas. Que possamos estar cheios, ó Deus, ao ponto de não haver espaço para pecar, ao ponto de não haver espaço para as nossas vontades, para o nosso eu, para a nossa carne, mas sim e somente só para a Tua vontade, ó Deus. Esta, Senhor, é a nossa oração e nós te pedimos, nos ajuda, porque sozinho nós não vamos conseguir. Nós te oramos, nós te rendemos graças e nós te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe a todos e a igreja do Senhor diz amém. Fiquem todos com Deus, que Deus possa nos dar dias abençoados em sua presença. Sejam todos cheios do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus, o meu abraço. Deus abençoe.